O Chico Pinheiro Entrevista de hoje tem a imensa honra de receber Leonardo Boff, uma das principais vozes da teologia da libertação e defensor histórico dos direitos humanos. Boff é neto de imigrantes italianos e nasceu em Concórdia, Santa Catarina. Cursou filosofia em Curitiba, teologia em Petrópolis com os franciscanos e em 1964 foi ordenado sacerdote em pleno começo da ditadura militar. 6 anos depois, em 1970, concluiu o doutorado em filosofia e teologia pela Universidade de Munique, na Alemanha. E em 1981, publicou um livro polêmico, Igreja, Carisma e Poder. Nele declarava que era papel da igreja se comprometer com os oprimidos e abraçar as causas sociais. E questionava o conceito de poder. Poder era autoridade para mandar ou poder seria servir mais? Em reprimenda, foi condenado a 1 ano de silêncio obsequioso pelo Vaticano, uma forma de censura em que ele ficou proibido de ensinar, falar em público, publicar qualquer documento, qualquer livro. Era uma condenação a todo o setor progressista da Igreja Católica Latino-Americana. Em 1992, ajudou a escrever a Carta da Terra, uma declaração de princípios éticos fundamentais para a construção do século XXI, e acabou punido outra vez. Deixou o sacerdócio para preservar sua liberdade de expressão e para continuar o seu trabalho em prol dos pobres e dos oprimidos. Passou a assessorar movimentos sociais, o MST, as comunidades eclesiais de base. Depois casou-se com Márcia Monteiro da Silva Miranda, uma teóloga e militante com quem está há mais de 20 anos. Foi professor de teologia e espiritualidade na UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na Universidade de Lisboa, Universidade de Salamanca, em Harvard, na Suíça e na Alemanha. Publicou mais de 60 livros, virou conferencista e recebeu inúmeros prêmios no Brasil e no exterior por sua luta em favor dos marginalizados e do planeta Terra. Ao longo desses anos, Leonardo Boff uniu espiritualidade cristã, justiça social e defesa do meio ambiente, criando uma visão ecológica da fé. E lembra, precisamos cuidar de nós mesmos, dos outros e de cada ser vivo que habita o mundo. Não somos inseparáveis da terra. Cada criança que nasce é uma semente de um mundo que pode ser melhor. Bom, eu estou aqui com o livro Sol da Esperança, Natal, Histórias, Poesias e Símbolos. Com o autor do livro, que anda por aí sendo confundido com o Papai Noel. Isso mesmo, Leonardo Boff. Eu continuo chamando de Frei Leonardo Boff, porque Frei é de frater, é de irmão. Né? Você é um irmão mais velho que a gente ama tanto. Muito obrigado por ter vindo aqui ao ICL, que é a sua casa, para nos falar sobre sua história e sobre Natal. Bom, muito obrigado, Chico. Nós somos já velhos amigos. Você me entrevistou há anos sobre espiritualidade, porque... Quase 30 anos. É quase lá no século passado. Para a Globo News, lá no... Você subiu lá na minha casa, na churrasqueira, e nós gravamos. Mas é uma nota, eu posso dizer com verdade isso. É uma nota pessoal sua entre os jornalistas, que você sempre tem um tom espiritual. A espiritualidade não é um agregado em você. É aquilo que você incorporou e por isso você é tão humano e tão querido por todo mundo. Todo mundo que vê o Chico reconhece, tem uma aura que vem de quem cultiva essa chama interior, que é a espiritualidade. Não é você, Leonardo, que está dizendo isso. É o franciscano que está em você, né? Porque você se tornou sacerdote na ordem dos frades menores, dos franciscanos, né?
E eu me chamo Francisco de Assis. Então, acima de nós tem nosso pai comum, São Francisco, Exatamente. né, nos fazendo ficar mais próximos, mais amorosos, mais queridos, né? Olha, quando me obrigaram a sair da ordem, porque eu não queria sair, mas durante a Eco 92, eu dei uma palestra junto com o Dalai Lama sobre as religiões e a paz e a guerra. E eu disse que as religiões abraâmicas, especialmente o cristianismo, são as mais guerreiras. Fazem guerra, inquisição, Matam. queima de bruxas, o diabo. Quando terminou, o espião do Vaticano, que era o Baggio, um cardeal, Sebastião Baggio. Sebastião, fui estender a mão, ele tirou a mão. Ah, é? Disse, você não aprendeu nada do silêncio obsequioso. Você tem que ir ou às Filipinas ou à Coreia do Sul. Porque você influencia os bispos brasileiros da América Latina, agora está com o Dalai Lama, tem que decidir até amanhã, meio-dia. Eu fiquei quieto, disse, a primeira vez eu citei o silêncio obsequioso, que eu acho que foi um ato de humildade. Essa é uma humilhação que eu não aceito. Porque sou um homem de 50 anos, não vou aprender filipino, coreano, e me perguntei, posso dar aulas lá? Não, em silêncio no convento. Então eu digo, não, vou ficar aqui. Eu troco de trincheira, mas não troco de luta. Vou continuar com a teologia da libertação. E saiu da ordem franciscana. E tive que sair porque não havia outra maneira. Mas continua franciscano. Continuo franciscano no meu espírito, no meu trabalho. E o Dom Aloysio me animou muito. E o Dom Paulo Aloysio Evaristo. Loscheider e Dom Paulo Evaristo. 2 bispos, 2 arcebispos, 2 cardeais franciscanos. E foram comigo para Roma, para assistir o debate, interrogatório, lá do cardeal Ratzinger. Mas ele não deixou, porque se espantou muito, que vem com Cosme e Damião. Ah, os 2? Os 2. E, no fim, solução bem católica. 2 horas com o cardeal Ratzinger e 1 hora com os cardeais, Dom Aloysio, Dom Paulo e Ratzinger e eu. Ratzinger tremia todo. Pois é, uma coisa curiosa, o cardeal Ratzinger, um alemão, depois se tornou o Papa Bento XVI. Mas vocês são conhecidos de muito tempo, né? Olha, nós éramos amigos. E é curioso que quando... Você conheceu na Alemanha? Na Alemanha. Ele publicou a minha tese, encontrou editora. Me deu, na época, 14.000 euros para ajudar a financiar a tese de 600 páginas, que ele considerou uma coisa excepcional. E quando, antes de interrogar, ele disse, olha, Boff, eu tenho que te interrogar institucionalmente. E você, institucionalmente, tem que responder. Primeiro vocês foram amigos na Alemanha, se conheceram na Alemanha, depois ele virou cardeal e foi para Roma. Chefe do Santo Ofício, da ex-Inquisição. E é a Inquisição, e agora se chama Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Doutrina da Fé. E você foi chamado lá por ser um teólogo que eles consideravam rebelde. Rebelde. Por quê? E julgar esse livro, Igreja, Carisma e Poder. Por quê? Você questionava? O que eu dizia, a igreja virou puro poder, não tem carisma. E todos os carismáticos da história, ou são perseguidos ou condenados, como é o nosso querido Padre Júlio aqui, Lancelotti, que só serve os pobres de rua, como é perseguido, caluniado, inclusive por colegas sacerdotes. Mas só para continuar. Então Ratzinger diz, olha, eu tenho que te interrogar, você vai responder, entre parênteses, nossa amizade. Afasta por enquanto a amizade, porque eu sou o inquisidor. A minha função é em perguntar. Agora, é terrível, porque é um corredor de uns 150 metros, cheio de quadros renascentistas, tapete vermelho, e no fim uma salinha escura, que você tem que se abaixar para entrar. E lá era interrogado. E fica sentado lá? E ele 2 metros acima. Numa cadeira... Numa cadeira que foi de Galileu Galilei. Galileu Galilei se sentou ali? Eu fiz a reverência à cadeira, ele ficou furioso. Senta aí e defenda a tua fé. Eu digo, tudo bem, mas eu trago aqui o testemunho
de mais de 100 mil cristãos, até bispos, um da Sibéria e outro da Coreia, apoiando minha causa, que é a causa dos pobres. Você sabe manipular sempre. Digo, nós não manipulamos coisa nenhuma. E mostrei a mala cheia de documentos. Mas eu dei um susto a ele, porque a gente deve começar com o credo, mostrar a fé. O interrogatório começa com a oração do credo. Do credo. Ele diz, vamos abreviar o credo, e fiz a pergunta. Senhor Boff, você crê que Jesus é Deus? Digo, não. Ele ficou espantado. Como não? Ele é filho de Deus, não Deus. Porque se ele é Deus, ele pode ser o Espírito Santo, pode ser o Pai. A gente se vê que você estudou na Alemanha. Digo, não, senhor. Eu aprendi em Petrópolis isso. Jesus é filho de Deus. São coisas meio tontas, eu diria, sabe? E ele ficava muito irritado com a entrevista? Não. Ele é uma pessoa extremamente fina. Nunca ergueu a voz, que os anos que conhecia ele, mesmo quando discutíamos, porque trabalhamos juntos durante 5 anos, na Semana de Pentecostes, no Teólogos da Libertação, teólogos da revista Concilium, que eram os melhores teólogos da Europa, Estados Unidos, e eu era o único da América Latina. A gente se encontrava em Nimega, na Holanda. Enquanto faziam cesta, eu e ele passeávamos no meio das flores, etc., discutindo Santo Agostinho, São Boaventura, que eu conhecia bem ele muito melhor. Então aí nasceu uma amizade. Tudo que ele escrevia me mandava, e eu mandava para ele. Então, inclusive, uma vez estando na fila para cumprimentar o Papa, ele me viu, me chamou, tirou da fila, me apresentou ao Papa e disse, esse é um teólogo latino-americano muito bom, que vai ser uma esperança da igreja. Aí o Papa disse, eu estou lendo um livro de você, devagar, devagar. Que Qual era esse Papa? O Papa João Paulo II. Porque ele vinha ao Brasil, então ele queria aprender um pouco de português. Então ele me apresentou aí, e dizendo, ele é muito inteligente, mas pode ser um pouco rebelde. Já se antecipou, porque na minha tese já terminava com a teologia da libertação e teologia da revolução. Queriam que eu tirasse o capítulo. Digo, não, eu vim da América Latina, só tem ditaduras lá. Nós temos que sustentar a libertação dos oprimidos. E aí foi a história. Mas eu acho tudo coisa do passado, sabe? Agora, olhando para a sua pessoa, nós estamos aí às vésperas do Natal. Aliás, ontem, dia 14, foi seu aniversário. De 87. Sou um ancião já. Mas eu sei que nessa época, às vezes, alguém faz confusão. Já te confundiram com o Papai Noel, com essa roupa vermelha e essa barba grande? Olha, não há ônibus e crianças que passam perto que gritam Papai Noel, Papai Noel. E eu abano, etc. Sim. E uma vez veio uma criança no restaurante, olhando, pegou na barba e disse, é Papai Noel mesmo. Eu tinha estacionado o carro na porta do restaurante e terminei e saí. Aí ele correu atrás e disse, me enganaram, o Papai Noel não veio com a rene, com as renas e o trenó. Ele entrou num carro. Aí eu abracei ele e disse, eu sou o irmão do Papai Noel. Se você estudar, obedecer o pai e a mãe, eu vou contar tudo para o Papai Noel e você vai ganhar bons presentes. Diz, então tá certo, então tá bom. Mas a decepção dele, estava chorando, sabe? Pois é, tá falando de criança, né? Como é que a criança, seu nome de batismo é Genésio, Genésio. não é? Mudou para Leonardo, porque quando entra na ordem religiosa, você é como se fosse batizado de novo, é isso, né? É um rito interessante, viu, o Chico? Você tem que ir todo vestido de paletó e tudo. Eles arrancam o paletó, jogam longe e dizem, você não pertence mais ao mundo. E te botam um hábito velho de um frade que morreu, cheirando a cachimbo, suor, não sei o quê. Te botam por cima. Franciscano, aquele marrom. Você agora é franciscano e vai se chamar Leonardo. Eu estava tão nervoso que não escutei o nome Leonardo. Mas quem escolheu? Não, eles que escolhem. Você não escolhe.
Eu só soube que era Leonardo depois que tudo aconteceu, porque não estava tão nervoso que nem escutei meu nome. E aí, com o Vaticano II, cada um podia voltar. Eu digo, mas a Genésio é muito feio, muito raro, só tem muito lá em Goiás. Vou ficar com o Leonardo. Só que dá uma atrapalhação louca quando pega o avião, manda as passagens, Que o Leonardo. seu documento está como Leonardo ou como Genésio? O documento está como Genésio. No Passaporte. passaporte, os cheques, tudo Genésio. Então eu tenho que ter sempre um documento oficial, carimbado, para mostrar que Genésio é Leonardo, e cada vez dá uma atrapalhação muito grande, sabe? Agora, como é que esse Leonardo de Santa Catarina, filho de italianos, né? Italianos. Como é que virou padre? Olha, é uma coisa curiosa, até misteriosa para mim, Chico. Porque os meus avós, eles abriram aquela região de Concórdia, onde está a Sadia hoje, que tinha só pinheirais. Eles vieram do Rio Grande do Sul para o Rio Uruguai, abriram com facão picadas, fizeram os arraiais ali, construíram suas choupanas, depois trouxeram as famílias, e chegou uma vila. E o padre veio, era um carioca, e celebrou a missa, e disse, olha, contou a história de São Francisco, de Santo Antônio. Eu nunca pensei em ser padre. Eu queria ser chofer de caminhão, porque vinha um caminhão para fazer a estrada, e o perfume melhor que eu achava era perfume de gasolina. Ficava perto do caminhão, cheirando aquele perfume. Parecia um perfume francês. De óleo diesel. Aí o padre pergunta, quem quiser ser franciscano, levante a mão. Mas olha, eu digo sem mentira, eu senti um fogo dentro. Levantei a mão, contra a minha vontade. Que idade você tinha? Eu tinha 9 anos. Quero ser. E aí fui, e sempre o padre comia na casa do professor, que era o meu pai. E eu tinha medo de revelar isso, não fui almoçar, me escondi no porão. E aí me chamaram, o padre disse, então você, no que fazia 10 anos, vai passar o caminhão aqui, vai pegar todo mundo que quer ser franciscano e te leva lá para Luzerna. E aí entrei no seminário e fiz o percurso. Com 10 anos. 10 anos. Não é uma violência muito grande você pegar uma criança de 10 anos e mandar para o internato para virar padre? Eu acho até hoje um erro da igreja, porque tira da família, você faz férias só de 3 em 3 anos, depois que você vira frade só de 5 em 5 anos. Você nunca abraçou. Eu sei que minhas irmãs me abraçaram, eu tremia todo, e não pode, não pode. Minhas irmãs me beijavam. Por que não pode? Ah, não, porque você vai ser padre, celibatário, nada de mulher. A mulher é uma tentação, Mulher é uma mesmo a sua irmã. E diziam, olha, nunca olhe no rosto pode, mas nunca fixe o olhar nos olhos da mulher, porque elas são tentadoras. Assim a gente era educado. Então eu acho que essa educação eu não digo perversa, seria demais, mas é nessa linha, porque desenraiza você do concreto da vida, da família. Depois você vai ser conselheiro de matrimônio, não conhece nada disso. Então eu acho que a igreja, todas as igrejas católicas, que são 13 no mundo, 13 católicas. 13 igrejas. Nomes. Quais, por exemplo? Por exemplo, a Etiópica, a Armênia, a Ortodoxa russa. São católicas e nelas todas o padre pode casar. Só que na nossa não. Na romana. Na romana não. Então tem essa ruma de pedófilos, etc. Porque a sexualidade é uma força cósmica que Deus criou. Então o próprio Ricoeur, esse grande estudioso de Freud, só consegue viver o celibato quem conseguir uma forte espiritualidade, um sentido profundamente ético e capacidade de controlar a fantasia, porque a sexualidade está na fantasia. Já Freud dizia isso. E a gente fazia um esforço louco para fazer isso. Mas nunca. Também é uma violência contra o ser humano que tem essa dimensão do eros, lógico, do erótico, da fantasia. Isso faz parte do ser humano. Não é? Da criação. É aquilo que Jung diz, tem o ânimos e a ânima.
O ânimos é o homem, a ânima é a mulher, e só são completos quando eles trocam. A mulher tem o ânimos dela, ela é ânima, escondido. Eu tenho a ânima escondida. E o diálogo evoca o ânimos e a ânima dos dois. E aí sai o ser humano mais completo, mais rico na troca. E isso é impedido pela igreja. Não acha que a igreja pode rever isso um dia? Será que não vai rever? Ela deve rever, sabe? Deve rever, porque é desumano. E agora seria a ocasião. Porque o número de pedófilos, desde padres, arcebispos e cardeais, que eram pedófilos, seria o momento de dizer, vamos seguir aquilo que está no Gênesis. Homem e mulher são companheiros um do outro. E Deus criou, na Bíblia está muito claro, Deus entregou Eva para Adão, não para ter filhos, para ser companheira, para trocar, face a face, você lendo em hebraico, para cada um ter a face voltada para o outro, poder se comunicar e conviver. Agora submete o celibato, que só entrou em vigor a partir do século IX. Até então, não. Não, porque era uma igreja mais camponesa e os padres geravam seus sucessores, seus coroinhas, etc. E vivia casado. E o primeiro Papa, Pedro, a gente sabe que era casado porque está lá na Bíblia, né? A sogra do Pedro. A sogra de Pedro. Agora, eu acho, o Chico, que a igreja não vai mudar em sua estrutura enquanto ela não dialogar e incorporar com Freud e com Marx. Com Freud, toda a dimensão da libido, da sexualidade, que ele aprofundou junto com Jung. E com Freud, e com Marx, saber que a sociedade tem conflitos, que há classes que se opõem. A igreja sempre busca reconciliação e nunca leu Freud, nunca leu Marx, por isso comete erros fantásticos quando escreve os documentos. É um moralismo, é uma ingenuidade. Um que lê com sentido crítico hoje diz, não é possível, com tudo aquilo que a filosofia crítica, a sociologia já nos ensinou 2 séculos, a igreja não incorpora, porque ela é piramidal, é a única monarquia absolutista do mundo. Teocracia, o Papa está lá em cima. O cano 331 diz, ele tem o poder absoluto, total, imediato, sobre cada um, sobre todos os fiéis. Digo, olha, se eu risco Papa e boto Deus, funciona. Funciona. Então não é possível alguém ter tanto poder. Quer dizer, a Igreja Católica tem muito medo do Freud e de Marx. Tem medo. Por que medo de Freud? Porque desmonta a pirâmide dela, sabe? A estrutura piramidal. Machista, patriarcal. Porque só um pequeno grupo, o clero, que tem todo o poder. E o resto são... Os leigos são, digamos, fregueses da igreja, consumidores dos bens simbólicos sacramentais. As mulheres estão fora, não conta. Nem no direito canônico, nem como testemunha ela pode ser. E são a maioria da igreja, é a maioria da humanidade. Então isso é absolutamente injusto. E aí eu digo nesse livro, Igreja, Carisma e Poder, por causa disso que me chamaram a Roma. Diz, você fala como os protestantes, critica a estrutura da igreja, que é o Papa lá em cima, os cardeais, os bispos, os padres, o resto é a massa dos fiéis, que não tem poder nenhum. Só tem o direito de ouvir a palavra de Deus e seguir aquilo que os padres mandam. Isso em Pio X é claríssimo. Vocês têm que fazer isso. Hoje a igreja diz, eles participam, mas não dá nenhum poder de participação, de decisão. Porque participar você faz, ajuda. Mas quando se trata de decidir, tudo é centralizado. É o padre que decide, é o bispo que decide, e o leigo e a mulher não participam. Agora, eu fico pensando aqui, se é tão difícil, né, entender a dimensão enorme e igual da mulher, porque é patriarcal, porque é machista, a Igreja Católica Romana, né, eu imagino a dificuldade que seria, então, aceitarem
né, as relações homoafetivas. Lógico. Um homem com homem, mulher com mulher. Isso é uma heresia, uma profanação. É uma profanação. Agora, o único que teve coragem de entender melhor as coisas foi o Papa Francisco. Porque eu também, a minha tese, muitos desses homoafetivos me consultam. Eu digo, tem amor para vocês? Tem. Então eu não falo mais nada. Porque o nome verdadeiro de Deus é amor. Se vocês têm amor, tem Deus presente. Então sejam fiéis entre vocês, sejam leais, vivam a vossa felicidade. E eu dou a benção a vocês. Um menino argentino de 7 anos se apresentou ao Papa Francisco e disse, Santidade, eu sou um gay, sou um homoafetivo. 7 anos. 7 anos. E o Papa disse, foi Deus que te criou, Ele te ama, eu também te amo. E abraçou ele e deu um beijo. E me mandou embora. Então esse Papa tinha essa compreensão. Porque colocava o amor no centro. Onde é o amor, a gente deve se calar. Que é o mistério do coração. Ama e tudo será permitido. Tudo será. Santo Agostinho, Santo né? Agostinho. Eu acho que essa manutenção do celibato desumaniza tanto o homem como a mulher. Porque, olha, eu posso dizer com sinceridade, estudei lá fora, na Universidade do Estado, e muitas meninas me davam em cima, e eu firme no celibato. E um esforço danado. E, às vezes, até a pessoa pode se apaixonar pela outra, porque a libido é uma força cósmica, é da natureza, Deus criou a gente assim. E depois que você deixou o sacerdócio e conheceu a Márcia, né, que é a sua companheira hoje, essa pessoa maravilhosa, que eu amo profundamente, que eu gosto demais dela. Como é que foi esse encontro? Olha, foi um encontro que surgiu lentamente. A Márcia era de uma família burguesa lá de Petrópolis, mas trabalhava no lixão de Petrópolis, com os mais pobres. Ela estudava teologia? Ainda não estudava. E eu, nas quintas-feiras, nos sábados, ia lá, ajudava, celebrava a missa. Ainda padre? Ainda padre, como frade. E aí nasceu um trabalho conjunto, etc. Nasceu uma relação, porque reuníamos o povo, as crianças, etc. E, de repente, havia uma afinidade profunda entre o que eu pensava da teologia da libertação. Ela já vivia a teologia da libertação lá. E aí ela decidiu fazer teologia. Ah, por causa disso? Por causa dessa experiência dela com os pobres. Ela nunca esquece, durante 20 anos ela trabalhou, podia chover canivete, com 6 filhos. Pedia para o marido cuidar, uma amiga cuidava. Ela era casada, né? Era casada. Ia lá para a favela, depois ela se separou, etc. E nós nos unimos porque trabalhávamos juntos, tinha mesmas visões. Aí você já tinha deixado de ser, Já tinha deixado de ser padre. né? Olha, quantos anos você tinha nessa época, Leonardo? Olha, foi em 92 que eu tive que sair e a partir de 92, 93 nós começamos a viver juntos. Eu vivia no Rio, fiquei professor na UERJ. Você tinha por volta de 50 anos, 50 e poucos anos. Né? E aí, que sorte, a sorte de descobrir essa dimensão, não é? Do amor por uma mulher. Qual a importância, foi a importância disso na sua vida e qual a importância dessa convivência homem-mulher? Olha, é uma coisa, a Bíblia diz, há 2 mistérios. Como é que a serpente pode sobreviver no meio das pedras? E outro mistério, como é que um coração vai na direção do outro coração? Um mistério. Então, eu acho que é uma experiência muito grande, sabe? Porque cada um tem a sua história, tem os seus arquétipos, tem o seu inconsciente coletivo, vem de uma família, ela vem de outra. E o amor no início é aquela efusão, aquele convívio. É a paixão.
Depois a gente começa a descobrir os cantos que cada um tem. E aí vem um processo educativo. Cada um tem uns cantinhos. Você tem que ter paciência, tem que escutar, tem que aprender. E especialmente, por exemplo, ela é muito minuciosa, muito correta em tudo, tudo que faz tem que ser bem feito. E nós no convento sabe como é que é, faz de um jeito, faz do outro, ela não perdoa, tem que fazer direitinho. E o convento sempre tinha muita gente para servir. Né? Exatamente. Os irmãos frades leigos não se preocupavam muito com o que eu vou comer, minha roupa. Tinha os padres e tinha os irmãos leigos, isto é, aqueles que perderam a missa, que não eram padres, mas eram frades religiosos. Esses serviam, arrumavam as camas, aquela coisa toda. Menos importantes Menos no poder do que os padres. Lógico. E acima dos padres, os bispos, até o Então, Papa. é um aprendizado, sabe? É um aprendizado. A gente vai afinando as coisas até chegar a uma convivência, o amor, a amizade, a paciência e a alegria de estar juntos. Eu, por exemplo, peguei ela já com 5 filhos, já crescidos. Então, a beleza de ver eles crescerem, indo para a universidade, fazerem seus estudos, é uma experiência grande, sabe? Mas às vezes é dolorosa, porque também a gente tem choques. Ela tem uma opinião, tem outra, e eu insisto, ela insiste. Digo, vamos trocar de assunto. Mas para quem foi criado, não é, só no meio de homens, com a mentalidade da Igreja Católica, que é machista, não é, a cultura, deve ser mais difícil ainda se abrir e descobrir a riqueza do feminino, né? É difícil, mas se você tem bondade no coração e tem abertura também de aceitar a diferença, que ela não é um prolongamento de você. Ela é ela, eu sou eu, mas nos relacionamos. Somos seres de relação e nos completamos, nos corrigimos, aprendemos, crescemos juntos. É um aprendizado que não é fácil, mas é generoso, produz alegria. De a gente ter. Eu só lamento de não ter tido um filho, sabe? Uma filha, porque eu acredito nisso, que sempre que nasce uma criança é sinal de que Deus ainda acredita na humanidade. Ainda acredita. Isso é muito importante dizer que nós estamos no tempo do Natal, né? Exatamente. Estamos no tempo do Natal. E falar do nascimento de uma criança é fantástico. Mas falar também do feminino, da mãe. Me lembro que há muito tempo eu vi um livro seu chamado O Rosto Materno de Deus. Exatamente. Né? Que é o feminino em Deus. É o feminino. O que é o Rosto Materno de Deus? Eu recomendo esse livro. Foi editado pela Vozes. Foi pela Vozes, né? Olha, eu escrevi até com uma certa má intenção, sabe? Porque o Papa, o lema dele era M de Maria, escrito totus tuus. Totalmente teu. Digo, a gente só pode dizer a Deus totalmente teu. Então, para salvar o Papa de uma heresia, eu vou escrever um livro sobre o feminino de Deus. E tinha uma boa companheira feminista que introduziu o feminismo, a Rosemarie Muraro. Aí estudei muito a questão do feminismo, fizemos 2 livros juntos. E aí eu descobri, e lendo as escrituras, mesmo o hebraico, a gente tinha que dominar o hebraico, que Deus é pai, mas tem características de mãe. Que ele vê a carta-moeda dali, sabe? Tem aquela misericórdia que fica olhando para ver se o filho aponta no fim do caminho, e vai ao encontro, e beija, e se agarra. Então, eu digo, Deus é um pai maternal, uma mãe paternal. E a gente pode dizer, só chamando Deus pai e mãe, para ter uma visão completa de Deus. Senão você afirma o machismo ou afirma o feminismo, que é a cultura matriarcal. Digo, não. Deus por isso somos imagem e semelhança de Deus. Porque somos um Deus completo, que é pai e mãe, e assim nos acolhe como seus filhos e filhas. Pois é, eu me lembrei agora do cardeal Albino Luciani, que foi o Papa João Paulo I. Exatamente. Papa brevíssimo, ficou um mês. 33 dias. 33 dias e faleceu, não é? Albino Luciani. E uma das coisas que marcaram
a presença dele foi um dia ele declarar perante, acho que na Praça São Pedro, né? Dizer, Deus é mãe, não foi isso? Foi ele. Olha, causou tanto alvoroço entre os cardeais que não queriam publicar isso no Observatório Romano. Isso é um escândalo. No jornal No do jornal Vaticano. oficioso do Vaticano. Isso é um escândalo. E nem na Acta Apostolicae Sedis, que é o diário oficial do Vaticano, não queriam publicar. A tradição não fala isso. Mas o Papa disse, mas eu sou Papa. Vocês todos não têm uma mãe? E aí todo mundo ficou calado. Diz, Deus também é mãe. Não deixa de ser pai. Mas também tem as características de uma mãe que tem cuidado, tem amor e cuida de cada um e nos abraça. Isso é a mãe, Deus faz isso. E eu acho que nós temos que recuperar na igreja essa dimensão feminina que nos torna mais cuidadosos, mais sensíveis, mais humanos. E Mais misericordiosos, né? é, Ter mais compaixão. mais compaixão. Você se abre à própria natureza, o universo. Todo o mundo das excelências, o mundo da afetividade, está no coração, a nossa dimensão de ânima. E as mulheres vivem de uma forma mais intensa isso. Nós também vivemos, mas de uma forma mais recolhida. Elas são mestras nossas nisso, porque são mestras do cuidado, do amor explícito, do afeto, da sensibilidade. E quase todas elas têm um ponto no meio da cabeça, que é o terceiro olho, que nós durante séculos as mantivemos na cozinha, na casa, e elas não podiam sair. Mas desenvolveram um terceiro olho na cabeça, que Jung dizia, você tem que de vez em quando Chakra. Massagear. massageá-lo. Porque o homem chega em casa, ela logo sabe o que ele fez ou não fez. Logo percebe as coisas. Intui tudo. É uma virtude delas de intuir. Então a gente aprende muito com elas. Especialmente essa sensibilidade, o cuidado. E elas são muito mais espirituais do que nós somos. Eu sinto nas minhas palestras, quando dou autógrafos, 90% dos livros de espiritualidade são as mulheres que vêm comprar. Porque o espiritual está nelas. E por quê? Porque acolhem a vida, que é a coisa mais espiritual, mais grande. É o mistério do universo, da evolução. Ela guarda as Ela gentes, guarda né? a gente. Guarda as gentes. Guarda a gente. Né? E Na nos barriga. gera continuamente. O filho pode ser um bandido, pode ser um assassino, mas não deixe de ser meu filho. E vai visitá-lo na prisão. Espero. Meu guri, na música de Chico Buarque de Holanda, né? Tá aí, é o meu guri, né? É uma dimensão de acolhimento, de perdão, de amor realmente infinito. Mãe é mãe, né? É. Agora, você tem desenvolvido, e eu quero lembrar isso aqui, o primeiro livro de Leonardo Boff que eu li, né, foi um livro que eu sempre cito, né, chamava-se O Evangelho do Cristo Cósmico. Tinha um astronauta na capa, aquilo me chamou a atenção. Foi no tempo que saiu o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, assim que ele falava daquilo. Mas ele falava desse Cristo cósmico, não é, que é um corpo místico de Cristo que abarca todo, né, todo o universo. E vejo que agora, esse foi um dos primeiros livros, né? Foi o primeiro livro Primeiro que eu livro. escrevia. E agora a sua pregação, a sua militância religiosa volta para o início, também falando do cósmico, Do né? Cristo cósmico. Da Porque, Terra como mãe, como Gaia. veja, Chico, a ressurreição, já São Paulo diz isso, é o novíssimos Adam, é o ser humano novo, que todas as amarras temporais, espaciais caem, e tudo que é virtual no ser humano vem à tona, e o ser humano fica completo. Então a ressurreição não é a animação de um cadáver, é a planificação de todo o ser humano. De repente ele fica cósmico, ele está presente em todo o universo. Isso está no seu livro Nossa Ressurreição na Morte, aquele. Está no nosso A ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição na morte, né? que é hoje a tese comum. As pessoas acham que
na religião católica, que vai ressuscitar no final dos tempos. E você disse que não é bem assim, né? Olha, o final dos tempos é quando você morre. Aí acabou o tempo, começa a eternidade. Então, para cada um, aí se dá a ressurreição. Agora, não é a ressurreição toda ainda, porque o universo não foi transformado. O próprio Jesus não acabou de ressuscitar ainda. Porque os seus irmãos, que somos nós, o São Paulo diz que ele é o primeiro entre muitos irmãos e irmãs. Nós seguiremos a ele. Então, enquanto estamos aqui, ele está por todas as partes, ele está escutando nossa conversa aqui, porque ele enche todas as coisas. O texto mais antigo que temos do Novo Testamento, do ano 50, é do Cristo cósmico. Diz, levante a pedra, estou debaixo dela. Rache a lenha, estou dentro dela. Porque eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Significa que é penoso rachar uma lenha, mas ele está aí. É duro levantar uma pedra, mas ele está aí. Então, eu acho que o cristianismo não soube desenvolver a mística da presença de Deus em todas, do Cristo. Em todas as coisas. Né? Em todas as coisas. Aí respeitaria a planta, a formiguinha que anda por aqui, porque todos eles fazem parte do Cristo cósmico. Então ele teve 3 existências. A pré-existência como Filho de Deus, como Filho encarnado e Filho ressuscitado, que virou cósmico, encheu todo o universo. E São Paulo, na Epístola Efésios e Colossenses, diz claramente isso. Ele é o pleroma. Pleroma em grego significa, ele enche tudo que existe. Tudo que existe ele enche. Então nada está vazio, está carregado. E Teilhard de Chardin desenvolveu toda uma espiritualidade do Cristo cósmico. E ele teve esse dom, de, no dia de Páscoa, estava no deserto da China, e diz, puxa, é Páscoa, eu queria celebrar. E ele faz a famosa missa cósmica dele. Ele pega o cosmos... A missa sobre o mundo, né? É, a missa sobre o mundo. Ele pega o cosmos como a grande hóstia, e o corpo dele como o sangue, e de repente ele teve uma visão, que o universo inteiro e Cristo no meio resplandecendo em todas as direções. Aí ele disse, aí está o Cristo. Não só na hóstia consagrada. Ele está, o universo é a hóstia consagrada. E desenvolveu toda uma espiritualidade da presença cósmica de Cristo. Frei Boff, essa é a sua teologia. Agora, como que isso significa, como que isso pode ter algum sentido para quem viveu em outra cultura? Vamos lá, um budista, um indiano, né? Ou um povo primitivo, originário aqui dos nossos indígenas. Como é que eles vão entender isso? Ou isso é uma verdade só para o católico? Não, é uma verdade universal. Porque Cristo não é nome. O nome dele é Jesus de Nazaré. E Cristo é como doutor, professor, etc. E Cristo significa aquele que é predestinado para estar junto da humanidade. E eu tenho escrito vários artigos, está nos livros meus, que a dimensão, aquilo que Teilhard de Chardin introduziu, o cristão e o crístico. O cristão, o crístico é toda a criação e a humanidade carrega as sementes de Cristo. E aquele que se conscientiza disso vira cristão. Mas esse crístico está em Buda, está nas grandes religiões, tem outros nomes. Não é preciso que aquele povo descubra que existiu Jesus, um homem de Nazaré. Não. Não, que neles está o crístico. Ele pode ter o nome de Buda, pode ter o nome, sei lá, os vários nomes de Xuan Tzu, etc. Quer dizer, essa realidade ganha 1000 nomes. É como o Papa, quando entrou numa mesquita, ele se voltou lá para Meca e fez a oração. Qual Papa? Francisco? Papa Francisco. E diz, Alá é um outro nome para o mesmo Deus que eu venero. Só os nomes mudam, mas o Deus de vocês é o meu Deus. E por isso ele se voltou para Meca e fez o gesto. Isso é ter o crístico, que está por todas as partes. E aquele que não acredita em nada disso?
que se Eu diz acho- ateu, materialista, não tem nada disso. E aí? Eu digo a ele, olha, existe no ser humano, isso é a nova ciência hoje, a antropologia, a neurociência que fala do ponto de Deus no cérebro, e ela diz isso. Se você vive a dimensão ética da misericórdia, da compaixão, defesa do mais fraco, defesa da vida, isso é o verdadeiro nome de Deus. Então, tem muitos ateus. E eu acho que o bom teólogo, para ser bom teólogo, ele tem que ser ateu de muita coisa, sabe? De muitas imagens de Deus. Então, eu pergunto, quando alguém se diz que é ateu, eu disse, Darcy Ribeiro dizia, eu sou ateu. Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, você serviu durante 15 anos indígenas. Depois criou as escolas populares, sempre defendeu o povo. Você é um homem ético, inteiro, verdadeiro. Deus está em você. Não precisa dizer Deus, Não Deus precisa acreditar. falar Deus, porque o verdadeiro nome de Deus é amor, justiça, compaixão. Ele ficou de mim. Por que não me disseram isso? Então eu Foi sou. pouco antes dele morrer, né? Pouco antes. Aí ele me disse, Bof, não diga para ninguém, viu? Porque eu sou ateu, viu? Mas ele disse, isso eu aceito. Se isso for Deus, diz não. A teologia verdadeira sempre disse isso. Qual é o verdadeiro nome de Deus? Os profetas dizem isso. O verdadeiro nome de Deus, onde é amor, a justiça, a compaixão, misericórdia, aí há Deus. Deus é isso. Então Deus está espalhado no mundo. E mesmo aquele que se professa ateu, pode professar ateu. Aquela chama sagrada que está dentro não se apaga. Não se apaga. Então, eu acho que a gente tem que ter veneração para cada pessoa humana, dizendo ele é um portador de Deus. Cada um, até o mais pobrezinho. Eu quando vejo na televisão a Globo News, aqueles africanos todos, digo, puxa, esses também são filhos e filhas de Deus. Diferentes, com aquelas coisas, mas são nossos irmãos. Lá está Deus, está o Cristo ressuscitado. Eu às vezes choro de compaixão para o sofrimento dele, porque são irmãos nossos. Então, isso a igreja teria que passar para todo mundo. Fica ensinando catequese, devia ensinar espiritualidade, como descobrir Deus na natureza, nas flores, nos animais. Mais importante que ensinar religião, né? É, Deus tem religião? graças a Deus que Deus não tem religião, sabe? Não tem religião. Aliás, esse Papa Francisco disse uma coisa muito, muito bonita. Disse, muito bom que haja catecismos, dogmas, doutrinas, mas isso não chega no coração humano. O que chega no coração humano é a ternura, o amor, a bondade. E dizer, quem vive isso, ele está com Deus. Então, ele viveu isso e nós precisamos espalhar isso, e não espalhar doutrina, Cristo, catequeses, comungar uns, separar outros. Que acaba provocando atrito e ódio, não é? Lógico. Os vários fundamentalismos, e a Igreja Católica, num certo sentido, ela é fundamentalista. Os setores dela ainda dizem, fora da igreja não tem salvação, tem que ser igreja. Digo, não, a igreja é como Cristo ressuscitado, está no mundo. E exatamente por essa diferença, né, e da arrogância, eu tenho a única verdade, Persegue os agiu com ódio, matou milhões de pessoas, Milhões de né? pessoas. E mata, né? e mata ainda. Mas lentamente eu acho que vai crescendo uma consciência ecológica que engloba tudo e percebe que é uma casa comum, um universo só e dentro está o divino, está o sagrado. Eu acho que ninguém colocado diante de um céu estrelado no interior do lado de Goiás não pode se encher de reverência, dizer quem se esconde atrás daquelas estrelas, quem as move toda ela, e cala de reverência, de respeito, da grandeur, diziam os franceses, do universo. Isso é, acho que viver a fé é isso. Você, Viver a fé é isso. como criança, ou como padre, ou depois de ter deixado, né, a função de sacerdote, você teve muitas experiências, assim, vamos dizer, de um arrebatamento, de um momento que você fala, estou diante do que é o eterno, o grande. Viveu? Eu acho que sobre essas coisas a gente não pode falar. Não, né?
Porque, primeiro, não tem palavras e ninguém deve falar isso. Porque alguns podem dizer, com razão, ele é arrogante. Mas eu posso dizer que eu senti Deus muito próximo. Muito próximo. E é esse Deus... Uma vez eu estava com Chico Mendes, no meio da floresta amazônica. Tive uma experiência assim, comecei a chorar. E ele se aproximou e disse, Boff, eu também de vez em quando choro, porque essa grandeza de vida é Deus que está aqui no meio. E ele de repente aparece em nós. E aparece no sentimento da tua pequenez e a grandeza daquilo tudo. E a única expressão é o choro, mas não é um choro de tristeza, é um choro de arrebatamento. E ele também depois começou a chorar. E a sua experiência, o seu estudo, eu falo experiência como os anos e anos de meditação, de reflexão e de oração, né? Te trazem isso tudo para muito próximo, né? A ponto de você afirmar, não tenho medo da morte, né? Eu já te vi falar disso. Eu acho que quanto mais a gente estuda e chega na minha idade, aos 90, eu gostaria de ir ao encontro do Senhor. A gente sabe cada vez menos, sabe? E a gente respeita todas as coisas. E aquela acumulação de saberes, ou eles viram sabedoria e viram atitude de acolhida, ou então você não valeu nada. Porque tudo isso é para você chegar a uma plenitude. E então eu sempre digo, nós não nascemos para morrer. Nós morremos para ressuscitar, para viver mais e melhor. No resultado da sua experiência, do seu estudo, o ser humano morre e ressuscita imediatamente. Na hora da morte. É como um relógio que passa de um segundo a outro. Esse tempo aí não é contado pelo relógio, a passagem de um segundo a outro. Então ele não ressuscita nem antes nem depois. Na morte. No que morre, ele tem aquela grande visão de Deus. E até pessoas perversas, entre as quais temos algumas. Nós sabemos onde estão. Tem essa visão. Que de repente vê aquela grandeza e diz, eu sou pecador. Como São Paulo, como São Pedro diz, eu sou pecador. Dizem que vai para o inferno, vão para o inferno? Não, o inferno é invenção humana. O inferno não existe. O inferno não existe. No meu último livro... O diabo também não existe. O diabo está outra como invenção. Uma criatura. O diabo é a coisa mais contraditória. No livro de Jó, o diabo está no céu, como os anjos. Só que recebe a tarefa chata de tentar Jó, que era considerado a pessoa mais virtuosa que tinha. Diz, vai ver se ele é virtuoso mesmo. Quer dizer que Deus teria feito, se é assim, uma maldade com aquele anjo. Você que vai lá fazer isso. Ele, não, mas não é da minha natureza. Então, esse Papa disse duas, três vezes uma coisa que nós teólogos não podíamos dizer, senão a gente perdia logo a cátedra. Qual Papa Francisco? Papa Francisco. Ele disse, condenação eterna não existe. Condenação é só aqui embaixo. Porque Deus, na sua misericórdia, é infinita e ninguém pode pôr limites a Ele. E Ele não pode perder nenhum filho e nenhuma filha que Ele criou no amor. Se Ele perdeu, então não é Deus. Significa, pode ser Bom, quase que me escapou a palavra. Viu? Pode ser, bom, historicamente, pode ser um Hitler. Vamos dizer, um semelhante a Hitler. Pode ser assim. Mas ele carrega também lá dentro aquela chama. Ele cobriu de cinza aquilo tudo, as maldades que fez. Mas chega na morte, a coisa estoura e ele se dá conta. Por isso que Deus tem um spa, tem uma clínica onde as pessoas se educam para poder amar, porque ninguém entra no céu de qualquer jeito. Entra purificados, descobrindo o divino nos outros, nele mesmo, até que Deus diz, agora você está maduro, pode entrar. E aí vem um abraço. Eu disse, Darcy Ribeiro, você que gosta muito de mulher e diz muito palavrão, Deus tem que ser mãe.
E Para Deus você chegar lá, vai dizer, Darcy Ribeiro, filho da puta, por que você demorou tanto de chegar? Eu te esperava, que te abraça e te beija, e porque você chegou finalmente. e Deus será uma mulher Deus, para ele. mãe, Deus, mãe. E ele quase desmaiou porque tinha diabetes. Aí levaram para dentro, recompor ele, sabe? Aí ele voltou uns minutos depois, 20 minutos depois, disse, bof, isso é invenção tua ou é da igreja? Eu digo, não, isso é invenção de Jesus Cristo. Porque ele nos revelou um Deus que é pai, e é bondoso e é mãe ao mesmo tempo. Mas por que não me disseram isso? A minha mãe queria morrer com a velhinha acesa porque era muito devota. Eu tenho inveja de você, que você é inteligente e acredita. E eu sou mais inteligente que você e não consigo acreditar. Mas quando disse isso, disse, bom, esse Deus eu aceito. Esse Deus eu aceito. E deixou no testamento, só o Boff vai fazer o meu enterro. E só eu fiz o enterro. O Brizola que Foi logo depois? Ele morreu uns 10 dias depois. E fiz o enterro, e o Brizola quis falar de Brizola, está no testamento. Mas ele diz, ele era homem de partido, de cadáver não tem partido. Mas te dou 5 minutos, viu, Brizola? Porque senão você fala uma hora inteira. Mas eu fiz o enterro e fiz os ritos todos, sabe? Por tal foi o laço. Ele morreu nessa fé, sabe? Ateu com essa fé. Como Sartre, na última entrevista que ele deu antes de morrer, ela perguntou à entrevistadora, você é ateu? Bien sûr, sou ateu. Aí ele termina e diz, mas eu tenho a esperança esperante. Veja que expressão bonita. Tenho a esperança esperante que Deus exista, porque senão a vida não teria sentido nenhum. Isso é a seriedade de um filósofo. Ateu, mas quando chega no auge da vida, ele se dá conta da verdade e diz a verdade. É fiel a toda uma trajetória, mas também ele dá um sim à última realidade. E isso eu acho extraordinário, sabe? Sol da Esperança, Natal, Histórias, Poesias e Símbolos, né? Leonardo Boff, texto e desenhos, artes de Adriana Miranda, está aqui. É um livro que eu recomendo para o Natal, né? É, todo bonito, com as histórias. É fácil encontrar, né? Leonardo Boff, Sol da Esperança. É um livro de Natal. Livro de Natal, com todos os símbolos, explicando Pinheirinho, explicando como nasceu Jesus, explicando... É um livro para criança? Olha aí. É um livro para criança? É na página 61, essa do... Bom, mas esse livro serve Esse livro, infantil. ele inicialmente é para as crianças entenderem tudo. E a segunda parte é mais para os adultos. Qual o significado do Natal para nós hoje? Então aí eu falo mais como teólogo, que Deus não se... Eu fiz na tua dedicatória, que ele não quis divinizar o ser humano, ele quis humanizar Deus, sabe? Humanizar Deus. É a minha dedicatória, esse privilégio, né? Chico, Deus se encarnou não para divinizar o homem, mas para humanizar Deus. Isso mesmo. E traz mais uma frase, mais um pensamento aqui riquíssimo. Todo menino quer crescer, quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. Menino Jesus. Muito obrigado. Lindíssimo isso aqui, lindíssimo. E termina com um poema que eu sei que é da sua Tá aqui. predileção, né? De Fernando Pessoa. Vocês que estão em casa podem procurar depois na internet, né? No Google, tem lá, Fernando Pessoa, Menino Jesus. Tem um poema dele do Menino Jesus que é lido com a interpretação maravilhosa de Maria Bethânia, né? E está aqui no seu livro, um trecho dele. É na página 62, 63. Na página 62, está aqui, ó. Coisa maravilhosa. Inclusive, o Fernando Pessoa diz uma frase
que todo mundo atribuía a mim. Humano assim como Jesus, só Deus. E não é que a frase está aqui, e a criança tão humana que é divina. Pois é. Ele Tão soube antes que eu. O menino Jesus verdadeiro e a criança tão humana que é divina. Não é? E termina com essa mensagem: quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno, falando para o menino Jesus, né? Pega-me tu ao colo e leva-me para dentro de tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama. E conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Linda, né? Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Muito bom. Os profetas são próximos dos poetas, né? Ou os poetas são profetas? Eu acho que ambos são a mesma coisa, porque o profeta não é aquele que prediz o futuro, é aquele que sabe quais são as tendências que existem, de vocês seguindo por esse caminho vão cair naquele abismo. Então mude de vida. E geralmente o fazem de uma forma como Isaías. Se você lê em hebraico, aquilo tem um ritmo fantástico, sabe? É um poema. Quando ele fala do servo sofredor de Jesus, que Jesus depois assumiu como biografia para ele. Então, eu acho que o poeta é aquele que eu considero a poesia a coisa mais alta do mundo. Porque o poeta é o único que cria mesmo. Como em grego, poesis é criação. O poeta vê conexões que ninguém vê e ele consegue algo inédito. Ele está recriando o mundo. O haikai, então, é o supremo da poesia. E eu só aceito a poesia em soneto, nada de moderno que vai fazendo narrativa. Mas o Chico Buarque de Holanda diz, e eu repito sempre que eu acho lindo, né? Os poetas, como os cegos, podem ver na escuridão. Podem ver na escuridão, exatamente. Não é? Bom, terminando, quando você olha para frente, ligado como está na causa do meio ambiente, da mãe terra tão sofrida, né? Qual que é a sua sensação? É de esperança ou é de desolação quando olha para frente? Olha, Chico, eu quero ser bem verdadeiro. Eu sou um pessimista esperançoso. Pessimista porque a realidade é péssima. Guerras para todo lado, genocídios, uma coisa... Tem 40 lugares de guerra hoje em dia, com grande letalidade. E o aquecimento crescendo. O nosso grande especialista, Carlos Nobre, disse, já passamos aquela medida 1,5, estamos 1,7. Se chegar a 2 graus em 2030, crianças e idosos não vão conseguir sobreviver. Então, nisso eu sou pessimista. Mas sou esperançoso, porque eu creio naquilo que está lá no livro da Sabedoria 11. Deus criou todas as coisas com amor. Não criou nenhuma com ódio, senão não teria criado. Tudo pertence a Ele, porque Ele é o apaixonado amante da vida. Então, Deus que é apaixonado amante da vida, não vai permitir que nós morramos miseravelmente. Então, eu sempre digo, quando nasce uma criança, sinal que Deus ainda está acreditando. Não vem o fim do mundo. E o Casal Dáliga dizia, enquanto a igreja não integrar as mulheres no sacerdócio, não vem o fim do mundo. Então, nós podemos olhar para frente, que eu acho que o espírito humano, quando colocado perto do abismo e se dá conta que pode cair, ele é inteligente. Ele volta lentamente, cria uma nova rota, um novo caminho, que seja mais amigável com a natureza, mais cuidadoso, mais fraterno com todos os seres. Eu acho que nós vamos fazer isso. E aí teremos futuro junto com a Mãe Terra. E todos juntos na casa comum. Para quem está nos assistindo agora, eu queria que você deixasse uma mensagem de Natal
como se fosse a sua bênção de Natal. Não vou dizer como padre, né? Embora você seja padre para sempre, Tá né? certo. E frei, né? Mas como já um Papai Noel, um ancião. Dê aqui, olhando para a câmera, a bênção para as pessoas. Olha, eu diria duas coisas a vocês todos, irmãos e irmãs, crianças, adultos, jovens. Nunca esqueçam que cada um de vocês um dia foram crianças. E a criança começa a andar, cai, a mãe ajuda. Então deixem-se ajudar. E nunca deixem morrer a criança que está dentro de você. A criança é inocente. E nós seremos julgados não por um juiz severo, mas por uma criança que nasceu entre nós. E a criança não quer julgar ninguém. Ela quer brincar, quer estar junto com todo mundo. Então, nessa noite de Natal, a segunda coisa que eu digo, vivam a reconciliação difícil no mundo de hoje. Olhe um para o outro e, se tiver crianças ali, lembrem do Jesus pequeno que nasceu na pobreza como refugiado, numa gruta, passando frio, e tantos milhões passam frio. Vamos celebrar nossa ceia porque é festa, porque nasceu a vida entre nós. O sol invencível. Mas não queremos esquecer os demais. Queremos incluí-los. Então pense nesses todos onde o Cristo está nascendo ainda. E Ele quer acabar de nascer. E nesse sentido, eu desejo a vocês um Natal espiritual, profundamente humano, alegre, generoso, com comidas e bebidas e muita ternura entre vocês. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Frei Boff, meu irmão. Isso, querido. Muito bom. Obrigado. Mesmo. Olá, turma! As inscrições para a pós-graduação Repensando o Brasil, turma de 2026, estão abertas. E como a gente sempre faz, a gente separa um número de vagas limitado com uma condição muito especial. Essas vagas estão acabando, já entrou muita gente na pós. Vale lembrar que essa pós aconteceu em 2025 e foi um sucesso estrondoso, 5.000 pessoas inscritas na pós. E assim, o número de elogios e de mensagens que a gente recebeu ao longo de todo o ano é inimaginável. A gente está muito feliz, por isso a gente resolveu lançar essa turma de 2026 e com muitas novidades. O professor João César Castro Rocha, por exemplo, é nosso novo professor e se junta a Ladislau Dalbor, Marilena Chauí, a Gessé Souza, aquele time todo de primeira que vocês conhecem que essa pós tem. Então aproveita essas condições especiais que a gente tem para as primeiras pessoas que se inscrevem e vão embora fazer história com mais essa turma de uma pós que está fazendo a diferença no nosso país. Um abraço!